Senhor, amém, queridos? Amém. Nós temos uma matéria aqui importante, somos os tipos da igreja em Cantares de Salomão. As pessoas nos perguntam muito sobre o livro de Cantares, o que significa, de que fala, para que o livro de Cantares de Salomão está na Bíblia. Algumas pessoas têm uma interpretação diferente sobre o livro de Cantares de Salomão, e eu resolvi trazer hoje um material sobre o livro de Cantares para a nossa edificação, tá? É um material valendo para os estudiosos da Bíblia que querem conhecer os segredos escondidos no livro de Cantares de Salomão. Pra você ter ideia, nós conhecemos o livro de Cantares de Salomão, uma assombrosa precisão dos detalhes, falando sobre a noiva de Cristo. Na verdade, é um livro que fala sobre o relacionamento entre noivo e noiva, no caso espiritualmente dizendo. Bem, nós temos aqui, segue as pisadas das ovelhas, o verdadeiro lírio dos espinhos, aquela que está na frente da rocha, tem voz aprazível, sol do deserto, perfumado de mirra e imponente como o exército com bandeiras. Então nós temos aqui o livro de Cantares de Salomão, um livro interessante, que tem segredos da igreja. Quem está interessado em ser salvo vai aprender muita coisa hoje através do livro de Cantares de Salomão. O jardim fechado, uma fonte selada, o sol resplandeceu sobre ela, o guardião de vinhas, tem frutos excelentes, possui estatura semelhante da palmeira, aquela que após subir no casamento das nuvens vai ser clamada, volta a volta sua Bíblia. E temos ainda a livreira de Salomão, que é o trono do rei. Então nós temos aqui uma história do casamento. O texto de Isaías 62, versículo 5: assim como o jovem se casa com a donzela, assim os seus filhos casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, se alegrará contigo, seu Deus. Deus sempre manifesta em Isaías como um noivo que se alegra com a noiva. Olha que interessante. Em Lucas, nós temos aqui uma história das dracmas. No caso do noivado, tinha as dracmas, né? E a noiva tinha que carregar aquelas dracmas. Se a noiva perdesse aquela dracma, estava dizendo para o noivo: eu não quero casar, eu não estou valorizando o casamento. Então o noivo simplesmente cancelava o casamento quando se perdia uma dracma. Então a noiva tinha que aparecer sempre com as dracmas. Então por isso que quando a Bíblia diz assim, Lucas 15, versículo 8 e 9, diz assim: o qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achá-la. E quando encontra, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Ela tinha que ter as dracmas na sua roupa, às vezes colocava no seu cabelo. O que acontecia? Todo mundo que via ela com a dracma falava: ela tem compromisso de casamento. Então, quando se perde a dracma, simplesmente está dizendo: não tem compromisso. Então é interessante que quem tem dracma, quem tem compromisso de casamento, só de olhar já sabia. Então o simbolismo do testemunho pessoal de quem vai, testemunho pessoal de quem vai ser salvo, a dracma perdida. Então nós temos essa matéria aí, Lucas 15, versículo 8 e 9. É importante. Agora, o problema é que existe 3 tipos de perdido. Tem a ovelha perdida, tudo bem. Temos o filho perdido, que é o filho pródigo, e nós temos a dracma perdida. Bem, 2 desses 3 perdidos estão lá fora. A ovelha perdida está lá, o filho perdido está lá fora. Mas a dracma perdida foi perdida de casa. São símbolos de pessoas que estão dentro dos nossos tempos, mas ainda são perdidas. A saída é o que? Acender a candeia. Tem que ter luz, tem que ter fogo. Para a candeia acender, tem que ter azeite, né? E pegar a vassoura e varrer. Tem que varrer. É símbolo de palavra, símbolo de ensinamento, varrendo todos os cantos. A gente acha uma dracma perdida. A festa também exige, uma festa espiritual. Diz a Bíblia em Mateus 22, de 11 a 13, que teve um que foi para a festa do casamento, mas não tinha vestes nupciais. E diz que quando o dono apareceu, perguntou: amigo, cadê a veste nupcial? E ele ficou calado e ele deu uma ordem para os seus servos: amarrai pés e mãos, lançai lá para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Essas vestes espirituais são vestes de salvação. Muito importante. Bem, nas páginas da Bíblia, eu tenho que entrar em Cantares a partir da Bíblia. A Rebeca é um símbolo de igreja, indo em direção a Isaac. Bem, o percurso, a jornada de Rebeca é um símbolo da vida da igreja. Em Êxodo, uma escrava, se ela conseguisse conquistar o escravo, ela casaria com o seu escravo, precisasse conquistar o seu dono, o filho do seu senhor. Se conseguisse conquistar e casar com o filho do seu senhor, receberia todo o direito de filho. Josué, Raabe, ela consegue um casamento e entra na história do rei. É um símbolo de Jesus. Ruth, ela vai aos pés do Senhor da Seara e consegue um casamento. É um símbolo da igreja que está aos pés de Cristo.
né? Aí nós chegamos agora na noiva do rei. Toda noiva para casar é bonita, mas a noiva do rei não. Tinha que ter um tratamento especial de beleza de pelo menos 6 meses. O tratamento era com óleo, era com óleo especial, óleo de mirra. Fala sobre o sofrimento de quem está no deserto, tratamento da noiva. Quem quer casar tem que descobrir essas coisinhas aí. É um tratamento. Alguns dos óleos também chamado aloés, que era um óleo para defunto. Quer dizer, morreu o velho homem, aí é tratamento da noiva. Se tiver o velho amigo vivo, não tem casamento do rei. Olha o texto que interessante. Só é possível entender o livro de Cantares de Salomão se eu sair da Bíblia do livro de Cantares. Agora tem gente que cresceu no pensamento pornográfico, igual o livro de Cantares de Salomão, e acha que é um livro pornográfico. Mas na verdade você está mostrando que a pessoa saiu da pornografia para o livro, não da Bíblia para o livro. Quando eu saio da Bíblia, eu entendo melhor. Não pode ser confundido com um livro de relacionamento. Por quê? Porque nós temos uma noiva aí, conhecendo, o noivo conhecendo a noiva. Então, se fosse sexualmente, ela liberar o sexo dentro do casamento. Não é isso. E diz que 60 são na rainha, 80 são concubinas, quer dizer, está ali também liberando a poligamia, também não. E por ser um livro de cântico, se fosse só um livro de cântico, marido e mulher, estava liberado música profana, música mundana, afinal de contas. Se fosse um livro falando sobre marido e mulher, um livro de cântico, então está liberado cantar para a esposa, cantar para o marido. Então a música mundana não seria pecado. Bem, então vocês estão vendo aí, o primeiro texto que eu queria mostrar é esse texto aqui: não olheis por eu ser morena, não olheis por eu ser morena. Nós temos aqui um texto falando sobre a noiva de Cristo, simbolizada por não olheis por eu ser morena. O texto é claro, Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 5. Eu sou morena, porém formosa, ó filho de Jerusalém, como tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis por eu ser morena, porque o sol se resplandeceu sobre mim. O sol aponta para Jesus. Em Malaquias, Jesus aparece como o sol da justiça. Então nós temos aqui quem está em disposição com Jesus o tempo todo, espiritualmente, é uma morena, né? Não olheis por eu ser morena, porque o sol se resplandeceu sobre mim. Então nós temos aqui o servo de Deus. Agora, é muito importante esse termo aí na história da Bíblia Sagrada. Nós temos um outro texto que eu queria mencionar aqui, ó. As ervas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Ele chamou a noiva de amiga. A Bíblia fala sobre pessoas que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É muito interessante. Tem pessoas que lá na época dos prazeres eram amigos dos prazeres. Na hora de ser amigo de Deus, não conseguem ter uma vida espiritual. Olha que interessante. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É um perigo. A Bíblia diz de Tiago, né? Como que a Bíblia diz? Tiago 4, versículo 4. Nós temos aí uma extensão de Tiago 4:4 em 1 João 2. Olha que interessante. Diz assim, ó, Tiago 4:4. Adultos e adultas, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então é importante. Jesus falou bem assim em João 15: sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Quer dizer, primeiro começa obedecendo, aí conquista a amizade. Eu não chamo de servo, chamo de amigo, porque eu tenho tudo o que eu conheci. Então, ele está dizendo o quê? Capítulo 15 de João: que primeiro eu sou obediente, sou chamado de amigo, e ele chama de amigo. É importante. As regras dos carros de Faraó, o texto é fantástico, está ali. Primeira é Cantares de Salomão 1:9. As regras dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. O tratamento daqueles animais é interessante. Entrava 20, 30 cavalos para ser treinados. Do outro lado saía 5, 6, 7, como eram os carros de Faraó. Quer dizer, muita gente entra para ser trabalhado. Pouca gente consegue sair do outro lado, como as regras dos carros de Faraó. É importante. As regras dos carros de Faraó são animais que, além de estar pronto para carregar peso, eles não ficam vislumbrados no meio do combate. Tem muita gente que no meio do combate fica vislumbrado, fica perdido. Não, as regras dos carros de Faraó eram acostumados a combate, eram acostumados com o dia a dia. Inclusive tem um material que é um DVD não, um CD meu que explica tintim por tintim o que é as regras dos carros de Faraó. Vai entrar na tela aí. Olha só. Um ramalhete de Ena nas vinhas de Engedi. Que é isso? Jesus aparece como
um ramalhete de hiena. Existiam umas árvores frondosas, uma árvore cheia, uma copa. E que engraçado, por incrível que pareça, aquela copa ficava florida. A copa da árvore ficava florida. Então o que o judeu fazia? Cortava aquela árvore, pegava aquela copa florida da árvore e levava para enfeitar a sua casa. Virava um enfeite. Chegava na casa do judeu, alguns deles estavam lá com uma copa de uma árvore florida na sala. O que é isso? O que é isso? Né? Aquilo fazia o que? As flores faziam o ambiente ter um bom cheiro. A Bíblia fala sobre o bom cheiro de Cristo, sobre o perfume da vida e o perfume da morte, né? E enfeitava, trazia um ambiente alegre. Quando eu levo para Jesus, para dentro da minha casa, eu estou levando um ramalhete de hiena. Ele vai melhorar todo o ambiente. Eu levo Jesus. Nas vinhas de Engedim, essas vinhas de Engedim é uma região montanhosa. E é muito interessante que essa região montanhosa aparece lá um animal chamado as cabras monteses. Lá no livro de Jó aparece esse animal como símbolo da igreja. Já pensou? É importante, são animais que ficam firmes na rocha, são animais que enfrentam o inverno. A cabra montesa é o único animal que consegue pegar temperaturas de grande inverno rigoroso, geleiras, sem morrer, porque ela sabe, ela perde peso, ela perde muito peso, perde muita força, mas ela mantém-se viva por quê? Porque ela sabe que os seus filhotes, uma outra cabra não consegue guardar. Então o que ela faz? Ela fica lá firme, enfrentando o inverno, esperando chegar o verão. Esperando enfrentar o verão. Aí lá em Cantares Salomão diz que é semelhante, o meu amado, bem semelhante ao ramo, que é o ramo também é um símbolo de cabras montesas, corça, ramo, né, gazela, é um símbolo desse mesmo animal. E é muito interessante, e ele fala bem assim, o tempo chegou, o inverno passou, as flores apareceram, o tempo de cantar chegou. Então tem hora na nossa vida, que foi a hora de Jó, e Deus resolveu falar da cabra montesa, da gente, ó, tudo isso que está acontecendo com você é só no inverno, tudo isso vai passar. Mas já tem mais na firme, não pode morrer, porque tem muita gente dependendo de você. E hoje, quando nós estamos tristes, a gente abre o livro de Jó, olha, Jó sofreu mais um pouquinho. até nós somos considerados filhos de Jó. Seus olhos são como das pombas. É interessante que o ser humano tem um olho que vê para frente, nós temos um alcance, nós temos um raio de alcance, de visão. Interessante. A pomba tem um olho lateral, ela consegue enxergar mais do que o homem natural, porque os olhos dela ficam frontais, laterais. Então é muito importante a gente entender o seguinte, que o alcance da pomba é maior do que o alcance do homem. Então os teus olhos são como das pombas, quer dizer, consegue enxergar mais do que o homem natural enxerga. É um símbolo da igreja. Então você está todo mundo acusando Estevão. Estevão está vendo os céus abertos. Era um culto normal na sinagoga. Isaías podia estar vendo parede e teto. Isaías não estava vendo teto. Eu vi o Senhor sentado sobre o alto, sobre o trono. O moço de Eliseu só viu o exército inimigo. Eliseu não se preocupa não, o aluno que está conosco, quem está com eles. Ele estava vendo casa, cavalo e fogo ao redor de Eliseu. Quer dizer, olha que interessante. Tem gente que consegue ver o sobrenatural. Então o texto está aqui, ó. É Cantares Salomão 15. Os teus olhos são como das pombas, né? Os teus olhos são como das pombas, conseguem ver o sobrenatural. Que Deus nos ajude a ter olhos ungidos para ver a glória de Deus. Agora, o olho ungido tem que ser tratado. Jó 31. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como fixaria uma virgem? Tem pessoas que ficam sujando a sua visão espiritual com pornografia, com vendo nudez. Isso é perigoso, isso é complicado. Nós estamos vendo dias em que a mídia supervaloriza a nudez. Qualquer propaganda é sabonete é nudez, patonete é nudez. Não sei o que tem nada a ver, é nudez. O que é isso? É para supervalorização da nudez. E quando eu fico olhando a nudez, eu perco minha visão espiritual. Nós temos um texto sagrado que diz assim: segue as pisadas das ovelhas. Segue as pisadas das ovelhas. E é importante, eu sempre digo o seguinte, que Deus não me chamou para distrair bode, e sim para alimentar a ovelha. Eu não tenho tempo para distrair bode, não tenho interesse. Fico vendo alguns pregadores aí pregando coisa até que Deus não prometeu, pregando alegria, né? Que não
não deriva para a igreja eterna. Eu fico preocupado com isso, eu não fui chamado para isso. Segue a pisada das ovelhas, tem que estar preocupado com a ovelha. E a ovelha tem uma característica importante, né? Ela não toma água suja, ela tem aversão à sujeira, ela não compactua, né? Ela produz lã e leite, né? E as suas patinhas ficam firmes na rocha. É um exemplo de mansidão, é um símbolo de mansidão e paz, né? Quando Salomão referiu-se à ovelha, recomendando, segue as pisadas das ovelhas, né? A ovelha segue a trilha da ovelha que vai à frente. Jesus é a ovelha muda, que perante seus tosqueadores não abriu sua boca. Quem seguiu esse exemplo de Cristo vai estar seguindo a pisada das ovelhas. O que é isso? Eu lembro de Paulo falando assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Segue, eu estou seguindo ele, segue eu também. Paulo diz: segue a mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, eu estou imitando Cristo, você imita a Cristo também como eu estou imitando. É muito interessante. É claro que na Bíblia Sagrada vai ter o tempo do sentimento como Cristo Jesus, né? Se andarmos na luz como ele na luz está, Pedro diria: seguir as suas pisaduras. Então que Deus ajude a seguir o exemplo de Cristo. Temos um texto famoso: eu sou a rosa de Sarão. Eu sou a rosa de Sarão, uma rosa fantástica. O que eu acho bonito dessa rosa, eu quero falar só sobre isso, que qualquer sujeira faz ela morrer. Então ela é rosa hoje. Qualquer sujeira que vem faz ela murchar e morrer. Então o crente é rosa de Sarão. Até o quê? Até sujar. Sujou, já não é a rosa mais. Olha o texto. Cantar de Salomão 2:1. Eu sou a rosa de Sarão em lírio dos vales. A própria igreja abre os lábios e revela duas identidades espirituais. Eu sou a rosa de Sarão, primeiro. Depois eu sou o lírio dos vales. Por que eu digo que é a igreja? Porque no versículo depois, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: qual lírio entre os espinhos está é a minha amada. Então a amada é o lírio. A mesma pessoa que é o lírio diz: eu sou a rosa e sou o lírio. E o lírio é a amada. Está o lírio entre os espinhos, é a minha amada. Se o lírio é a amada, a igreja, e o lírio é a mesma pessoa da rosa, então a rosa de Sarão, alguns pensam que é Jesus. Não, a rosa de Sarão é a igreja. E quando eu sou igreja, eu sou. Estou vivo, enquanto não surge, não pega. O lírio entre os espinhos, tal lírio entre os espinhos, então é a minha amada. Agora veja bem, para a gente entender sobre essa história de lírio entre os espinhos, você imagina uma camada de espinhos bem grande. Dentro do meio dos espinhos cresce um lírio, uma flor. É claro que na medida que ela vai crescendo, ela vai sendo machucada pelos espinhos, mas ela brota e ela consegue, quando chega a hora de abrir suas pétalas, mesmo que machucadas, quem olha de longe fica maravilhado. Um lírio entre os espinhos, quer dizer, no meio de todo o espinho nós temos um lírio. Um lírio é um símbolo, no caso do mundo, é um símbolo do mundanismo, e a igreja é um símbolo do lírio. Um lírio dentro dos espinhos. Jesus não está prometendo facilidade. Ele, Abílio, se você quiser ser lírio, quiser ser igreja, vai ter espinho em volta. Vai ser uma cama de espinho, uma camada de espinho, uma grande problemática. Mas se você vencer, se romper, você vai conseguir ser chamado à igreja. Eu quero ler um texto aqui em Mateus. Jesus falou sobre o semeador saiu para semear. Quem lembra? Semeador saiu para semear. É importante? Bem, quando ele lança essa mensagem no capítulo 13, de 1 em diante, né, de 1 a 8, ele volta no assunto lá na frente, explicando o que é a beira do caminho, o que é, né, entre os pedregais, o que é uma semente no meio dos espinhos. Quando ele vai falar sobre a semente no meio dos espinhos, olha o que ele vai dizer, né? Olha o que ele vai dizer, está aqui, ó. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e deixam infrutífero. É o mundo e a sedução das riquezas, considerados espinhos, nesse contexto aí, né? O pecado, lá em Miqueias, colocar o melhor dele é como espinho. O melhor deles é como
uma série, eles são como uma série de espinhos. E o melhor deles é como um espinho. É o povo profanado, o povo corrompido, o povo paganizado. É por isso que eu sempre falo sobre o paganismo. Tomando cuidado com algumas festas, algumas cerimônias, estão ligados diretamente ao paganismo. Temos que pular fora, senão o espinho sufocou a palavra. Qual o líder dos espinhos? Está aqui, Cantares 2. Qual o líder dos espinhos? Tal é o amor entre as filhas. A igreja parece vencendo, resistindo, sobressaindo aos espinhos. Uma exegese poderia explicar o que significa os espinhos. Na parábola do Jordão, o espinheiro é um assassino, um filho legítimo. Juízes 8:31, 9:5, 15. Qual líder dos espinhos aponta para um povo pacífico e legítimo? Na parábola do semeador, o que caiu entre os espinhos, Jesus explicou: são os que ficaram sufocados por causa do mundo. Né? Que Deus nos ajude. Para vencer o espinheiro, quem lembra do espinheiro? Lá na parábola do Jordão, tinha que estar na torre. Só vence espinheiro, só vence o espinho quem está na torre. Qual o líder dos espinhos? Tal é a minha amada entre as filhas. Ele vem saltando sobre os montes. Lembra que eu falei sobre essa cabra monteira? Jesus aparece como se fosse o que pula sobre os montes, como uma cabra monteira. E a igreja também aparece como uma cabra monteira. E eu descobri que essa cabra monteira é um símbolo de vigilância. Essa cabra monteira é a cabra mais difícil de pegar. Por quê? Porque ela fica firme na rocha. O predador consegue pegar ela na planície, consegue pegar ela no meio da floresta. Mas se ela botar o pé na rocha, o predador não consegue. Porque ela firme na rocha, ela tem facilidade de ficar firme na rocha. Né? Então olha que interessante, Cantares 2:8. Esta é a voz do meu amado, ele já vem saltando sobre os montes. O noivo vem saltando pelos montes, grande é o gamo, os filhos da coça. Veja que na cultura palestina, o animal que preenche requisito, símbolo de Cristo, acredite, e também na sua igreja, o cabra montês, vigilância, se arrasta para ver se o predador está à beira da montanha, ele fica observando, prudência, ele não tem gente hoje assumindo riscos, não, prudência, vigilância, resiste o inverno, tem um fôlego fora do normal. Os outros animais começam a querer subir a montanha, perdem o fôlego, fica cansado. Se esse não, o fôlego dele, ele só vai perder um pouco o fôlego na época do inverno. Ele fica doentado, tem uma gripe, e ele não consegue ter um faro bom, mas ele consegue resistir. As patas firmes na rocha, a estrutura da igreja. Queria falar sobre na fenda da rocha. O que é isso? Na fenda da rocha. Antigamente, Deus procurava um que estava na brecha. E ele conheceu na brecha pomba minha que anda pelas fendas das rochas. Ele viu uma pomba, um símbolo agora da igreja também. Além de ser um símbolo do Espírito Santo, também é um símbolo da igreja. Ele viu uma pomba dentro da rocha, na brecha. E por que pomba? Pomba símbolo de pureza. A pomba debaixo da sua língua tem sempre um leitinho, um alimento dos seus filhotes. É gente que tem na Bíblia o testemunho, Bíblia Sagrada, né? Uma coisa legal. A pomba, ela voa reto. A pomba consegue enxergar de longe. A pomba consegue atravessar até continentes, até oceanos. Símbolo de força. Você vê que o próprio Davi, Salmo 55, quem me der asas como de pomba. Ele queria força como se fosse uma pomba. E na história da pomba, a pomba é um animal que consegue, você dá uma pedrada na pomba hoje, daqui a 2 minutos ao teu lado, ela consegue, ela não guarda de sentimento, não guarda um pouco, né? Isso é importante. A pomba é um símbolo de perdão. Olha o texto, hein? Pomba minha que anda pelas fendas das penhas. Capítulo Cantares 2, versículo 14. Penha é rocha, fica na brecha. Lá em Êxodo 33, 18, Moisés fala assim: roga-te e me mostra a tua glória. Deus pega ele e coloca numa brecha, numa pedra, fala assim: você vai ter que ir naquela brecha, na fenda. Lá na fenda eu vou mostrar, eu vou manifestar, vou mostrar-te. Então é interessante que quem quer ver a glória de Deus tem que estar na brecha. Agora tem que ter característica de pomba. Então, quem quer ver a glória de Deus tem que estar na brecha e tem que ter características de pomba, né? Aí, Mabi, eu estou na brecha, não vai
dele? É uma glória de Deus. Apanhar as raposas e a raposinha. Tem gente que fala assim: estou esperando o Espírito Santo mudar. A Bíblia está dizendo, a Bíblia, se Deus quiser te mudar, amém. Se não quiser te levar para o céu, assim, não. Está dizendo, apanhar as raposas e a raposinha, fazer morrer. Se escolher a melhor parte, se apartares o precioso do fio, se quiser, se ouvires, quer dizer, um monte de si, quer dizer, responsabilidade volta para mim. Então o texto vai em Cantares, assim, apanhai, Cantares 2,15, apanhai as raposas e as raposinhas, fazem mal às vinhas, e as vinhas vêm em flor. Na história de Israel, existia um muro, eles muraram as vinhas, e às vezes o muro tinha umas brechas. Então a raposinha entrava pela brecha, ela ia primeiro pelaquela brecha pequenininha, entrava a raposinha, filhotinho, ela ia lá na vinha, comia as flores, quer dizer, não tinha fruto depois disso. Depois ela voltava para o muro e abria aquele buraco, ficava um buracão grandão, para entrar a raposa mãe. Então o texto está dizendo, apanhar as raposas e raposinhas. Se perguntar, é fácil apanhar uma raposa? Não é. Caçar uma raposa dá trabalho, né? E é um negócio complicado, você imagina que coisa fantástica, né? Eu vou falar para você, Herodes é chamado de raposa, Jesus chamou Herodes de raposa. O império, no caso romano, né? O Império Romano, naquela época tinha um sistema dele, o sistema do Império Romano era um sistema raposa, o sistema de Herodes, o sistema daqueles, os dias de Jesus. E o próprio Jesus disse, Lucas 13, 33, né? Ezequiel 13 fala assim: os teus profetas são como raposa no deserto. Os pregadores de hoje estão mais preocupados com o que é nosso do que nós. Os pregadores que manobram a verdade, manobram a informação, manobram a palavra para ver se consegue estar bem no final do evento, né? Então nós estamos vivendo a época de raposa. A ordem é, a raposinha são pecados, mundanismo, coisinhas pequenas, e as raposas são coisas grandes. Apanhar, tantos, começa pelas, apanhar as raposas e raposinha, que prejudica a minha vinha. Então muita gente fica sem colheita porque deixa a raposa, porque deixa as brechas no muro. E aí quem entendeu a mensagem está entendendo o que está dizendo nesse texto. Quando está dizendo assim, apanhar as raposas e raposinha, agora a responsabilidade é minha. A Bíblia, se você quiser, você apanha. Se não quiser apanhar, você vai perder. Então a responsabilidade é minha. Colossenses 3,5, fazer morrer toda a natureza. A Bíblia, se vira, faz morrer isso tudo aí. Se vira. Estou esperando Deus me mudar. E você pode saber que o caldeirão vai ser o estágio final. Porque a responsabilidade não é Deus, Deus vai te ajudar, me ajudar. Agora a responsabilidade é minha. Fazer morrer a natureza dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Legal, né? É bonito de falar, apacenta os rebanhos aonde? Entre os lírios. O termo apacentar é um termo importante. O meu amado é meu, eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Na Septuaginta, o que é a Septuaginta? O Cantar de Salomão está no Antigo Testamento, é em hebraico. A cópia do hebraico, a tradução do hebraico para o grego é chamada Septuaginta. Lá na Septuaginta, quando fala de apacenta, ela é poimainon, né? Dentro da Grécia fala pimenon. Agora, olha só, a variação é pastorear, apacentar. Então vamos lá, pastores, poimenes, apacentar, cuidar do rebanho, tomar conta das ovelhas, reger, governar, regente, prover o pasto para a alimentação. Ser pastor significa que está com Bíblia suficiente para alimentar a alma de quem está me ouvindo, né? E nutrir, cuidar do corpo de alguém, no caso aí o corpo da igreja, como o rebanho, né? É o corpo no mau sentido da palavra. Suprir o necessário para a alma, né? Para a alma, aí vem sede, emoções, sentimento e eternidade, né? Supervisão, tem que estar perto. A nutrição, a tarefa do pastor do Oriente Próximo era ficar atento aos inimigos que tentavam atacar o rebanho. Quais são os inimigos do rebanho de um pastor? Olha, nós temos as hienas, os lobos, as raposas, os chacais. Bem, na história de Davi nós temos dois animais nocivos, o urso e o leão.
Davi dizendo, olha, eu enfrentei, sempre que vi um vulto, sempre que vi um leão, não era uma vez só não, sempre. Então o pastor tem que estar perto defendendo. Mas o que? Defender o rebanho dos agressores, curar a ovelha ferida. A ovelhinha está ferida, vai lá curar ela. Não pode deixar a ovelhinha sem ser curada. Então é muito importante ter um sistema para curar a ovelha ferida. Tem muita gente que vai lá, faz aquele papel do amigo de Jó, né? Quando abre a boca, acaba de piorar a situação, né? O irmão gosta de fazer visita, mas quando chega lá, abre a boca e faz igual os amigos de Jó, pior a história, né? Então, tem mais um aqui, ó. Achar apenas, achar e salvar a ovelha perdida. Desviou, vai atrás. Olha, eu vou excluir, então seu nome vai ser excluído também. Você tem que ir atrás. Se não for excluído, vai para você ver. E presa na armadilha, às vezes a ovelha não é nem rebelde, mas ela foi presa na armadilha. Então tem que ter cuidado, pastor, né? Amar o rebanho, compartilhando sua vida, desta ganhando sua confiança. Quando não tinha um pastor em Israel, eles colocavam um cão na beira do aprisco, né? Um cão é aquele que não apacentava, não curava, não vigiava, não protegia. Mas aí que eles dão Apocalipse, ficaram de fora os cães. Não está dizendo o vale, não. Está falando sobre maus obreiros. Filipenses 3, acautelar os cães, acautelar os obreiros. Então toda vez que eu tomar aceita o cargo, sou pastor, sou dirigente, sou isso, e não aceita a carga, ele é um cão para Deus. Ele vira um cão. E o Deus dos Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães. Então todo mundo quer ser pastor. Bem, a responsabilidade é séria. Se eu não cumprir tudo isso aqui, eu vou perder o céu. Sobe no deserto, hein? Tem pessoas que falam assim, agora eu aceitei Jesus, só vitória. Não é só vitória, agora é só deserto. É areia quente, tempestade de areia, deserto é complicado. Diz a Bíblia lá no texto no Êxodo que serpentes no deserto, serpentes abrasadoras apareceram no deserto. E nós temos uma série de contextos, né, que tem a ver com o deserto. Vamos lá? Olha o texto de Cantares 3:6. Quem é esta que sobe no deserto? A igreja vai subir no deserto. Então, creio não está no deserto, sobe. Agora, colunas de fumaça, perfumada de mirra, aquela planta que exala bom cheiro quando está sendo machucado, incenso, Apocalipse 5:8, oração dos santos, e todos os povos mercadores, que seria o fruto do Espírito. Tá? Nós temos uma matéria aqui que virou outro livro, né? A liteira de Salomão. A liteira de Salomão. Te comparo, né? Nós temos aqui a história da liteira de Salomão. Olhar, é a liteira de Salomão. 60 valentes ao redor dela, os valentes de Israel, todos armados de espadas, desta guerra. Era um trono que era levantado e levado, transportado. O que é a liteira de Salomão? Cantar de Salomão 3:7. Né? A liteira de Salomão, um trono que era levantado. Agora não vai parar para pegar esse trono, tinha que abaixar, tem que descer, tem que estar disposto a carregar peso. Aonde o rei dissesse, eu quero para a direita, eu quero para a esquerda, eu quero que eu pare, eu quero que vá mais rápido. Quer dizer, a minha vontade é subjugada à minha vontade do rei. Tem muita gente que não entende que para carregar o trono do rei tem que minha vontade sofrer, perecer, para ficar à vontade do rei. Aí depois vem o quê? A minha vontade. O problema é que muita gente não quer fazer o rei conhecido, é um símbolo de Jesus, esse rei. Esse rei agora é o símbolo de Jesus. Muita gente não quer fazer o rei conhecido, por quê? Porque tem sua própria conquista. E na verdade eu tenho que jogar minha conquista fora para fazer a conquista do rei. Aí eu estou só perdendo, estou carregando peso, estou aguentando um tempo difícil, sol, chuva, toda a vontade do rei, vai para um lado e para o outro, perco minha conquista para fazer a conquista do rei. O que eu vou ganhar com isso? Bem, a liteira de Salomão, as pessoas estão mais próximas do rei, mais próximas de Cristo. Ouvia a voz do rei, sabia da vontade do rei. Então o que eu ganho carregando o trono do rei? Eu vou estar ouvindo a voz do rei, pertinho do rei e ter intimidade com o rei. É uma mensagem simples. Jardim fechado, fonte selada. É interessante aqui, o patrimônio do israelita era a sua fonte, era o seu manancial. Então o jardim era fechado, uma fonte também selada, era para quê? Era para não entrar contaminação. Para não entrar contaminação. O texto diz que olha só, toda vez que alguém construir uma lavoura, tinha que ter uma fonte. Aquele jardim fechado significa lugar restrito. Tem muita gente que a sua vida é um jardim aberto. E a Bíblia fala sobre o jardim fechado, a fonte selada.
Então é importante, uma vez que nós em Coríntios 3,6 nós somos lavoura, e só tinha uma lavoura quando tivesse uma fonte, jardim, uma fonte, jardim fechado, fonte selada. Vale a pena dizer que a igreja é considerada como um jardim, mas para que se derrame os seus aromas. Para que se derrame os seus aromas. Então é importante eu entender que eu preciso dar um bom cheiro de Cristo, um jardim. Importante isso aqui. Toda vez que nós estamos em um fracasso espiritual, aí a Bíblia fala sobre ruínas. Quem lembra de Elias? Quando Elias sobe no Monte Carmelo, tinha um altar para Deus lá, mas o altar estava em ruínas. Então tem gente que em vez de ser um jardim, é conhecido como ruínas. Quando o povo foi em cativeiro babilônico, quando a Babilônia conseguiu vencer o povo judeu, a notícia que teve lá na época de Neemias, só ficou ruínas. Já pensou? O muro foi derrubado, é ruína. Então tem uma geração que é conhecida como ruína, mas tem um pessoal que é conhecido como jardim fechado. E Deus ajude. Vamos correr um pouquinho. O renovo da noiva, né? O renovo da igreja. Olha só, quando eu falo de renovo, é uma planta que foi cortada e ela consegue se renovar. Nós temos um texto famoso, o texto de Jó, e eu particularmente gosto muito dele, que ele vai dizer da seguinte maneira: Jó 14:7. Pelo menos a esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra sua raiz, e morrer no tronco pó, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará, e depois de brotar, e dará ramos como planta, ou seja, como planta nova, florescerá. Então nós temos aqui o renovo da noiva. Está no pó, parece que morreu, o tronco até envelheceu, ficou todo mundo que olhava perdido. Não, mas ao cheiro das águas brotará. As águas não citam a Bíblia, as águas não tinham do Espírito Santo, né? Então tem que trabalhar com Bíblia. Não existe pessoas perdidas, existem pessoas mal trabalhadas com água. Ao cheiro das águas brotará. Agora, quanto mais nós resumimos o tempo da mensagem, quanto mais nós resumimos o efeito e a dedicação à palavra, mais árvores nós vamos ter parecendo mortos, parecendo que não tem jeito. Aí chega um e planta a água. Por isso que eu entendo quando Esdras foi dar o ensinamento. Você sabe onde ele escolheu dar a aula dele? Na frente da porta das águas, na porta da fonte, na porta das águas. Ele estava dizendo: essa aqui é a água, hein? A esperança para a árvore. Quem é que estiver lá? Legal, né? Salomão, no livro de Cantares, tem uma visão muito profunda daquele que é o noivo fazendo uma declaração à sua noiva. Essa declaração é especial, pois comparou a renovação da sua noiva, a igreja, com árvores e plantas. A Bíblia chama a igreja de carvalhos de justiça. Expliquei para vocês que quando Jacó pegou tudo aquilo, as vestes profanas lá da casa de Labão, dos filhos, diz que tiraram até a recada das orelhas, aqueles brincos, os deuses estranhos, ídolos, Gênesis 35, e colocaram, e enterrou debaixo do carvalhais. O carvalho de justiça significa lugar onde eu abandono tudo que não presta, tudo que atrapalha, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, né? E ainda a lavoura de Deus. Os teus renovos são como pomares romanos. Romã, quebrantamento, frutos excelentes, tem que ter fruto. Cipreste, a cipreste é uma árvore que a sua raiz, ela cresce muito, e a raiz também cresce muito. O nardo, bem, a gente fala até hoje sobre o perfume do nardo, né? É um símbolo de bom cheiro, e trabalha-se até como o açafrão, tempero de comida. É gente que consegue fazer a Bíblia ficar boa. Tem gente que consegue fazer a Bíblia ficar um livro tão triste, tão desanimado, porque faltou tempero. Cálamo, né? É um sistema, uma árvore também. Canela, e engraçado que para sair a canela, para nós conhecermos em pó, tem que tirar a casca grossa, né? Tem que tirar a casca grossa. Todas sortes de árvores de incenso. Incenso é a oração dos santos. Mirra, gente que sofre no deserto, mas ela com cheiro. Aloés, óleo para defunto, gente que morreu sua velha personalidade. E com principais especialistas. Levanta-te, vento do norte, e vem tu, vento do sul, assopra sobre o meu jardim. Você sabia que quem manda no vento é o próprio Deus? Agora o noivo está dizendo: levanta-te, vento do norte, e vem tu, vento do sul, e assopra no meu jardim, minha noiva. Você sabia que de vez em quando Jesus manda vento para a gente?
vento do norte, eu quero de um lado e do outro. Não é um vento só não, do todo lado. Levante o vento do norte, vem o vento do sul, sopra no meu jardim. Eu expliquei que jardim é a igreja. Aí vem um texto, para que se derrame os seus aromas. Tem um para quê? Para quê? Quando o vento veio em Jerusalém, todo mundo cheio do Espírito Santo em Jerusalém, o vento veio. Então o pessoal disse que foram um correndo para lá, outro correndo para cá, a perseguição fez eles correr. E aonde que eles iam anunciando a palavra? Quer dizer, o vento fez exalar o mancheiro. Quando eu estou muito parado, Deus manda um vento, né? O jardim. Aqui temos uma conversa, noiva. Aqui aparece aquele que manda o vento, ele despertando, repreendeu, que manda o vento, né? Aquele que despertando, repreendeu o vento e mar, dizendo: vento e mar, cala-te, aquieta, e houve grande bonança. Nós temos uma noiva despreparada, eu quero que vocês abram agora a cantar sim, e deixem a Bíblia aberta, porque talvez seja uma parte da matéria mais importante dessa aula agora, né? Talvez seja a parte mais importante. Eu fecho esse assunto. A noiva despreparada. Nós temos alguém que ficou para trás olhando, fiquei. A noiva que fica. Engraçado que a mesma Bíblia que fala que é a noiva que vai, fala que é a noiva que fica. O próprio Jesus, quando falou das noivas, falou: tem que ficar na porta, abre-nos a porta. O que o Senhor falou? Apartai-vos de mim. Né? Nós temos duas respostas. Uma de quem ficou para trás: apartai de mim, que eu não os conheço. E outra: apartai de mim e pode praticar essa iniquidade. Então nós temos em Cantares Salomão o maior retrato da igreja que não se preparou. Eram chamados de igreja, eram chamados de cristãos, eram chamados de noivas, mas não foram preparados, não conseguiram ser arrebatados. Vamos ler? Está aqui, ó. Começa assim, Cantares 5:2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Veja, ela estava dormindo. Jonas dormia no porão. Som da negligência. Sansão dormia no joelho da Lila. O som da carnalidade. Quando os homens dormiram, o inimigo cedeu o joio do trigo, né? O sono do malteiro. Os discípulos dormiam enquanto o mestre enfrentava o Getsemane. O sono da fonte de oração. Eu dormia na janela. O sono da falta de amor à palavra. Agora uma noiva dormia e dizia, mas meu coração velava. Enquanto a Bíblia já diz, enganoso é o coração do homem. É um pessoal que está dormindo. É um pessoal que está, né? Não está preparado. Mas não estou dizendo, meu coração velava. Quer dizer, a única defesa que tem é meu coração. E que vocês vão ver que não é defesa, olha só. Eis que a voz do meu amado está batendo. Ah, meu amado minha, pomba minha, imaculada. Quer dizer, o noivo está batendo lá fora. O noivo bate lá de dentro. O texto está dizendo bem assim, essa palavra, eis que estou à porta, eu estou batendo. Aparece lá em Apocalipse 3:20, a igreja não estava pronta. Né? A igreja estava séria. Eis que estou à porta e bato, na igreja. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Tem gente que chega no pessoal do boteco lá: ô Pinguço, pé de cana, vem cá. A Bíblia diz que Jesus está na porta, ele está à porta e bate. Se alguém ouvir minha voz, mas esse texto não é para Pinguço. Pinguço não é comparado, não é chamado de igreja. A igreja, eles que estão à porta e bate. Tem igreja que botou isso lá de fora. Né? Uma geração colocou Jesus lá de fora e ainda tenta se esconder com uma frase: mas meu coração velava. O noivo dizia: a minha cabeça está cheia de orvalho, eu estou lá de fora. Ninguém toma orvalho lá de dentro. Minha cabeça é de orvalho. Colocado Jesus lá de fora. Aí ela dizia: já vespi minha túnica, como não irei vestir? Já lavei os meus pés, como não irei sujar? Não queria mudança, não havia disposição ao esforço. Afinal, já estava dormindo, estava deitado, estava acomodado. Era conveniente permanecer no berço esplêndido. Pessoas que não querem mudança. Aí diz assim: o meu amado pôs a mão sobre a fresta da porta. Houve uma tentativa para que a noiva se levantasse. O nosso amado sempre está criando situações para que nos levantemos. Às vezes ele anda sobre as águas, às vezes ele acalma a tempestade, às vezes multiplica peixe e pão, dá vista aos cegos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos, põe os paralíticos para andar, faz o gadareno virar pregador. É o que? É o mestre forçando, o mestre colocando a mão sobre a fresta da porta. Dá um sonho, dá uma visão, dá uma experiência. Tive um livramento, fiz uma oração, Deus até ouviu. É o mestre fazendo. Eu me levantei para abrir o meu amado. Olha só o que está escrito aí, ó. E as minhas mãos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura da porta. Veja, a noiva se levantou, caminhou até a porta e já estava tomando a maçaneta da fechadura. Estava indo bem, já ia encontrar com o noivo, tinha vencido o sono, vencido o comodismo, já tinha se movido, estava tomando a maçaneta.
Aí chega o versículo mais triste da história. Eu abri o meu amado, mas o meu amado tinha se retirado e se tinha ido. A pessoa já ia melhorar, mas Jesus voltou antes disso. Uma multidão que vai se cumprir, uma profecia isso, vai se cumprir. É uma dos 25% do Antigo Testamento, que é a mensagem profética, está se cumprindo. Esse texto vai se cumprir, que não se cumpre em mim. Estou correto disso. A nossa luta é essa, que não se cumpre em nós. Mas ainda há uma probabilidade que se cumpre em mim ou que se cumpre em nós. Vigiamos. Aí, vejo que essa quase salva, quase casada, quase feliz, quase venceu, quase conseguiu. Quando abriu o amado, ele tinha se retirado, tinha ido. Uma geração por pouco a ficar de fora. Busquei e não achei, chamei e não respondeu. Acharam os guardas. Os guardas aqui apontam para quem vai encontrar a noiva despreparada, a noiva que ficou para trás. Seria a besta, o anticristo, o falso profeta e sua turminha de companhia. Nós temos uma pomba famosa, uma pomba imaculada, né? A pomba imaculada. O que é? No Cantar de Salomão fala sobre a pomba imaculada. O que é isso, hein? Está dizendo 60 são as rainhas, 80 é concubina, 20 em uma, mas uma é a minha pomba. A pomba é só uma. Agora tem um negócio, é uma que a pomba é a mais querida que dá luz. As filhas chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada, lembra, né? Apocalipse, bem-aventurada, Apocalipse, essa nossa terra. As filhas, quer dizer, quem fica fala bem-aventurado, foi salvo eternamente. As filhas chamarão bem-aventurada, as rainhas concubinas louvarão, dizendo: quem é esta? Que aparece como alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente, uma santa formidável como um exército de bandeira. Rainha, um símbolo ruim, pois o contexto bíblico de Israel foi a sua apostasia chamada de rainha, quando se corrompeu, denominada de rainha. Olha o que está escrito em Ezequiel 16, de 6 a 13. Fosse próspero até chegar a ser rainha. Quando ele estava em pecado, Deus chamou ele de rainha através de Ezequiel. Versículo 15, como rainha se corrompeu. Versículo 17, como rainha se prostituiu. Versículo 22, refere suas abominações. Olha que interessante, Apocalipse 18, tá? Quem ficar aí, o governo do anticristo, hein? O governo do anticristo, estou assentada como rainha. Ela simplesmente comprou as almas dos homens. Apocalipse 18, 7 a 13. A grande Babilônia foi chamada de rainha, né? Isso é para quem fica e a turma que faz parte do meio ambiente das coisas, né? Uma rainha por nome Vasti recebeu o chamado do rei, porém não quis atender. Rainha costuma atender, recusar, né? Atender o chamado do rei. Você tem atendido o chamado do rei? Uma rainha por nome Jezabel dava ordem ao rei. Simbologia, a rainha quer mandar no rei. São pessoas que querem mandar Jesus, vai lá agora, eu não aceito, tem que ser assim. A pessoa quer mandar no rei. As Jezabeles. Concubinas, né? No Antigo Testamento, quando a casa tinha pessoas que o dono da casa pegava e tinha suas concubinas, mas a concubina não tinha direito à herança. Então a casa às vezes estava cheia. Na hora de distribuir a herança, alguns só que recebiam a herança. Bem, eu lancei um texto aqui que diz que na época, quando Abraão foi dar a sua herança, ele tinha 8 filhos, né? Abraão tinha 8 filhos. Quando ele foi dar a sua herança, diz a Bíblia Sagrada que os filhos da concubina deu presente. Gênesis 25, versículo 5. Aos filhos da concubina deu presente. Aí, enfim, ele separou do seu irmão, seu filho Isaac. E o Isaac deu tudo que possuía, deu herança. Então existe uma geração que só vai receber presente, mas a geração dos salvos vai receber herança. Como é que eu vou saber que eu sou? Como é que eu vou saber se eu sou legítimo ou se eu sou ilegítimo? Gálatas. Vamos lá comigo? Ó, queria que você me ajudasse nessa. Olha só que interessante. Gálatas 4, finalzinho. Gálatas 4, hein? Diz assim a Bíblia Sagrada. Finalzinho do livro de Gálatas, diz assim, ó, versículo 28. Ora, irmãos, vós sois filhos da promessa como Isaac, quer dizer, legítimo. Mas como então que nasceu segundo a carne perseguiu que nasceu segundo o Espírito, assim também agora é. Quer dizer, está dizendo, olha, quem anda no Espírito é legítimo, e quem anda na carne, ilegítimo. Então como é que eu vou saber que eu tenho herança ou se eu não tenho? Legítimo ou ilegítimo? Anda no Espírito? Legítimo. Anda na carne? Ilegítimo. Depois tem as virgens. Só ser virgem não resolve, por quê? Porque Jesus falou que tinha sim, que era louca. Louca não fala coisa com coisa. A louca não tinha azeite de reserva. A louca não conseguiu entrar. A louca, você tem ideia, a louca em vez de ir direto
ao Senhor, que pode dar o azeite, não vai até as prudentes. É um pessoal que a sua espiritualidade não está ligada direto a Jesus, está ligada a outras pessoas. Lembra do Judas? Judas até sentiu remorso por ter vendido Jesus, traído, sentiu. Mas ele vende a Jesus: ô mestre, eu pequei, eu falhei. Diz a Bíblia que ele volta lá nos sacerdotes, que eram os fariseus. Vai lá nos fariseus. Loucura. As loucas: dá-nos o vosso azeite. Mas que nós vai comprar. Você vê como que é apresentado? Não, se dá trabalho. Manter a vida com azeite custa caro. Manter a vida com azeite, só Deus sabe. Ele que tem azeite para saber o que sofre para manter sua vida com azeite. Não é fácil, não. Aí a gente acha que é fácil. Dá-nos o vosso azeite. Não é nada, não. Vai comprar. Posso primeiro que você vê como é que é. Pomba imaculada, é claro. A pomba imaculada, Cantares, estava acima das rainhas, das concubinas, das virgens. Não era qualquer pomba, era uma pomba imaculada. A Bíblia nos ensina que um povo, o que significa ser um crente pomba? Veja Isaías. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas aos seus ninhos? A entrada da igreja no céu, Isaías viu a igreja chegando no céu como pomba aos seus ninhos. Crente pomba. Eu expliquei sobre a pomba no início, a princípio, da outra matéria. Então não vou ficar muito agarrado nessa pomba, não. Mas eu falei um pouco sobre essa pomba. Só tem um negócio. A pomba, quando ela, olha só, hein? A pomba, quando ela vai dar o voo, ela dá um impulso para cima e bate as asas. Vai acontecer um arrebatamento, impulso, a igreja dá um impulso. Até onde? Até as nuvens do céu, impulso da pomba. Vai ser o voo da pomba imaculada. Até as nuvens. Puf! Essa aqui não vai estar lá, meu. Negócio lindo. E nós vamos bater as asas. Mas o que me assusta nessa história da pomba, o que me assusta sobre essa história da pomba é o Salmo 68. Olha o retrato da igreja subindo, irmão. Nós temos um salmista vendo a igreja subindo, recebendo asas como que de pomba, recebendo um pouco de glória. Olha o que está aqui, Salmo 68, versículo 13. Mesmo quando dormes entre as fogueiras, as asas das pombas estão cobertas de prata. Ele vê uma pomba voando. Agora olha só, e com penas de ouro brilhante. Que é isso? Começou vendo prata. Daqui a pouco, ouro brilhante. O que é isso? A igreja recebendo um pouco de glória. Um pouco de glória, o símbolo, né? A simbologia. Você já viu que coisa interessante? Então é importante, a igreja vai subir no arrebatamento. Bem, nós temos aí, sobe como alvo do dia, quer dizer, subindo em glória, formosa como a lua, porque reflete o brilho do sol, que é Jesus. Agora, daqui a pouco fala assim, brilhante como o sol, que recebe um pouco de glória, temos aqui. Depois, formidável como um exército com madeira, está aqui, ó. Como alvo do dia. Formosa como a lua, reflete Jesus do sol. Brilhante como o sol, vamos receber um pouco glorificado. Imponente como um exército com bandeiras. Quando os israelitas venciam as guerras, voltavam com as bandeiras, como quem diz, vencemos. Ao que vencer, pedra branca. Ao que vencer, maná escondida. Ao que vencer, coroa. Ao que vencer, trono. É só quem vence. A igreja foi vista como um exército com bandeiras. Volta a volta a Sulamita. Você sabia que a igreja é o símbolo da Sulamita? Lembra da história da Sulamita para vocês? Aquela moça, que quando Salomão viu ela pela primeira vez, ela ficou com vergonha do Salomão, porque ela trabalhava na vinha, estava toda descabelada, estava toda suja, né? Saiu correndo. O historiador diz que Salomão ficou maravilhado, foi para o palácio, arrumou umas ovelhas lá e voltou vestido de pastor, conquistou a moça. Então, noivo, estamos, compromissado, estamos. Agora eu vou te contar um segredo. Qual o segredo? Eu volto a te buscar, hein? Mas eu sou o rei. Eu sou o dono da vinha. Eu sou o senhor da seara. E ela ficou maravilhada, saiu gritando para todo mundo. Eu sou noivo, eu vou casar, meu noivo vai vir daí. Quem é o seu noivo? O rei. Se sol resplandeceu sobre ela, você deu um problema na cabeça. Guardando vinha, guarda a vinha. Diz que o rei, quando apareceu em glória. Todo mundo que zombou ficou fora da festa. Mas todo mundo que valorizou a noiva entrou para a festa.
E quando ela chegou lá no Palácio Salomão, cresceu na vinha, quando ela viu o palácio, ela ficou maravilhada. E é um símbolo da igreja no céu. Porém, até aí é o historiador, tem fundo, bate certo, legal, bonito é. Mas o bonito da história é o texto sagrado. O texto vai dizer bem assim: volta, volta, Sulamita, volta para que nós te vejamos. As pessoas que ficaram para trás vão ter uma lembrança, uma coisa fica firme na cabeça deles. Volta, volta, Sulamita. Aqui, ó, Cantar Salomão 6,13. Volta, volta, Sulamita, volta para que nós te vejamos. Aí é a resposta do noivo: por que quereis olhar para a Sulamita? Como quem olha para a dança de Manaim, ou quem olha para a fileira de soldados, que é a mesma coisa. Então quem fica no arrebatamento, a Sulamita indo embora é o arrebatamento. O rei chega e vai levar a Sulamita, que é a igreja do céu. A igreja vai ficar maravilhada na festa no céu, né? Tudo bem. Mas aí o povo, quem ficar, vai ficar da igreja. Eu fui crente de verdade, eu fui crente em 99, eu então fui lá de fora. Ou então, o que aconteceu? Rapaz, como é que será que eles estão voltando? Eu queria ver, só queria ver como é que eles estão. Volta, volta, Sulamita, volta para que nós te vejamos. Aí Jesus aparece: por que vocês estão querendo olhar para a Sulamita? Como quem olha para a dança de Manaim. A palavra Manaim significa anjos, lugar de anjos. A dança de Manaim é como se fosse anjos se movendo tão rápido que parece que estão dançando. Ou dança de fileira de soldados. A pessoa, a igreja chegando em glória, parece anjo dançando, parece fileira de soldado. Já pensou? Olha que coisa linda. Por isso que vale a pena eu te cantar, depois disso que cantar essa na Bíblia. Se fosse de outra maneira, não prestava, tá? Aqui, ó. Volta, volta, Sulamita, para que te vejamos. Após o arrebatamento, quem zombou da noiva não acreditou que o rei viria. Os que foram deixados para trás vão ter uma curiosidade: como está a Sulamita? A sua estatura é como a da palmeira. A palmeira é uma das árvores que consegue resistir os grandes ventos, as grandes tempestades. A raiz dela mergulha. É importante. O crescimento dela não é só que aparece, é um crescimento que não aparece. É bonito, né? Engraçado que tem frutos. Está um texto lá, semelhante aos cachorros. Bem, lá no capítulo 27 de Atos, Paulo enfrenta 7 tipos de vento. Deixa eu contar para vocês uma coisa, um segredinho nosso. Um segredinho nosso, no grego. Não tem um termo cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, pleno, plenitude, são de pleno do conhecimento, plenitude. Não tem a palavra pleno do conhecimento, cheio. O grego, essa palavra vem do grego. Quando eles iam pegar um navio, encher o navio, se enchesse o navio de riqueza, eles não falavam que o navio estava cheio. No grego, dizer que o navio estava cheio, tinha que ter 3 elementos dentro do navio. 3 elementos. Tinha que ter 3 grupos. Se tivesse cheio demais, está cheio, às vezes não cabia mais ninguém, está cheio não. Cheio de mercadorias, está cheio? Não. Cheio de pessoas normais, está cheio? Não. Cheio de riqueza, de ouro? Está cheio? Não. Para o mundo antigo, o mundo grego, fala, está cheio. Tinha que ter 3 grupos especiais naquele navio. Tinha 3 grupos. Tinha que ter remadores. Remadores, gente que desce degrau e vai empurrar, fazer força. É gente que está lendo a história da bigorna? Está no compasso. Está lá em cima batendo o martelo na bigorna, no ferro. O cara embaixo, puxa. Um de um lado, outro do outro. O camarada de cá fez esse corpo mole e o navio começava a rodar em círculo. Começava a girar assim. De cá fizesse corpo mole, do outro lado. Então tinha que estar todo mundo em comum acordo. Vacilasse aqui, atrapalhava quem do lado. Vacilasse lá, atrapalhava quem aqui. Era assim. Um ajudando o outro, um ajudando o ritmo, mantendo o ritmo. Depois tinha que ter o quê? Tinha que ter marinheiros, homens que conheciam ventos, homens que resistiam tempestade. O mundo grego sabia, se não tiver marinheiro, que bom,
nós não vamos conseguir chegar do outro lado. Tem que ter gente que conhece o vento, gente que consegue resistir à tempestade, gente que sabe lidar com tudo isso. O último grupo tem que ter soldados, porque naquela época existiam os que nós conhecemos como piratas, vikings, os roubadores dos mares, né? Os ladrões dos mares. Eles vinham e fora as outras nações que vinham também tomar suas posses. Então, se não tivesse soldado, eles falavam, não está cheio. Então, quando a Bíblia fala que temos que ter plenitude, ou temos que estar cheio de conhecimento, a gente fala, por exemplo, para estar cheio é gente que mantém o ritmo, gente que desce, faz força. Para dizer está cheio, é gente que consegue vencer o vento, não recua por nada. Para estar cheio, é gente que entendeu o segredo, que tem que estar pronto para combater, para defender o navio, para defender a tripulação. Está cheio de ouro, está vazio. Está cheio de riqueza, está vazio. Está cheio de posse, está vazio. Não. Para dizer estou cheio, então que Deus nos ajude a estar cheio. A palmeira é um símbolo dessa árvore que existe ao vento. As suas varas são varas de fogo, labareda do Senhor, nem muitas águas podem apagar o seu amor. Esse texto é famoso nos convites de casamento, né? Mas parece que as suas brasas são varas de fogo, não é brasa de sentimento carnal, não. Aqui é o Espírito Santo com a igreja. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Do Senhor, labareda. E nem as muitas águas podem apagar esse amor. E se desse até a riqueza, ele não trocaria. É o amor de Deus na sua igreja simbolizado como brasas. E brasas de fogo. Já pensou que interessante? Então, uma brasa do Senhor. Vamos ver o texto aqui, olha que interessante. O amor do noivo pela noiva é simbolizado com brasa de fogo, labareda do Senhor. As muitas águas, essas águas aqui podem ser problemas, dificuldades, não podem apagar esse amor, desde o riso afogado. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente desprezaria. Quer dizer, não tem como trocar por nada. Então aqui é um símbolo da igreja, um símbolo do Espírito Santo. A pessoa, um símbolo legal do Espírito Santo, como fogo. Aí bem, às vezes eu recebo um convite de casamento, suas brasas são brasas de fogo, nem as muitas águas podem apagar esse amor. Eu não falo nada, porque para que falar? Não é aula de teologia. Fico quietinho, mas o texto está dizendo sobre esse tipo de relacionamento. O texto está dizendo sobre o Espírito Santo. Ela vem. Bem, o primeiro texto diz que ela vem. Quem é essa que sobe no deserto? Daqui a pouco ela. Quem é essa que vem encostada ao seu amado? Subir no deserto ela foi ensinada, agora encostada ao seu amado aponta para pessoas que se dispuseram a ter uma vida junto de Cristo. E Jesus nos convida a tomar o quê? O seu jugo. Ou mais sobre vós que o jugo. A palavra jugo vem do grego, nós temos aqui, divigime, ligar por jugo, canga, aparelhar, juntar, unir, prender. Eu estou preso a Jesus. Quando a pessoa está no jugo, o ritmo quem manda é o mais forte. Jesus aparece como um animal forte, mantendo-se lado a lado com Jesus, ele me ensina a ter o ritmo. É importante. Crente que está com o jugo de Cristo, ele vai fazer o quê? Ele só vai onde Jesus vai. Porque quem manda é o mais forte. Jesus é o mais forte. Ele só vai onde Jesus vai. Ele só se alimenta do que o mais forte se alimenta. Quando os animais estão aparelhados, jugo, só se alimenta quando o mais forte quer. É gente que só se alimenta do que o mais forte quer, no caso de Jesus. Tá? O que nós temos aí? Um palácio. Nós temos uma história aqui, eu vou fechar essa matéria nossa agora para vocês. Estou fechando, estamos já na reta final. Temos uma conversa com dois irmãos falando sobre a menina e irmã. Temos uma irmã pequena, que não tem seios. O que faremos dessa nossa irmã no dia que dela se falar? Falar o quê? A preocupação é quando ela crescer, o caminho dela, ela vai decidir viver. A escolha dela, porém, se ela escolher o bem, há um veredito. No entanto, se escolher o mal, já existe uma resposta. Se ela for muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Bem, inclusive esse estudo aqui, a missionária da Raquel explicou se você for de algo legal. Veja, dependendo da escolha, a vida existe uma sentença. Se ela for muro, edificaremos um palácio de prata, vai virar um palácio. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Sabe o que é tábua de cedro? No mundo antigo, cercaremos de tábua de cedro, vamos botar um caixão.
Então, aqui agora é dois tipos de crente: o crente muro e o crente porta. Vamos ver como é que funciona isso? Deixa eu voltar aqui. Se ela for muro, muro significa separação. Se ela for muro, tem restrição. Então, se ela for restrita, se ela tiver uma vida apartada, uma vida pura, ela é um muro. Vai virar um palácio de prata ainda. Todo mundo que passa, rapaz, que legal, que aquele irmão ali é uma benção, aquele irmão é uma benção, porque é um muro. E se ela for uma porta? Se aquela entra com tábuas de cedro, pode enterrar com a morte. Grande porta é aquela que não tem muro, mas se uma casa sem muro, que ela não chega à porta, o inimigo chega, o inimigo se aproxima. Então, na nossa vida tem que ser o que? Uma porta? Não. Se for uma porta, não é perdida, tem que ser um muro. O versículo na frente ela fala assim: a noiva aparece dizendo assim: eu sou o muro. Ela se define, ela se decide e resolve pagar o preço por isso. Eu sou o muro. Então a noiva aparece agora como um muro. Bem, é importante. Eu mostrei para vocês aqui, a Zé vai falar: esse material aqui, a Igreja de Salomão, o livro, esse material aqui. A Igreja de Somos de Tipo é esse material aqui, que é um vídeo falando sobre a Igreja do Antigo Testamento. E a forma do lado desse CD de pregação que fala sobre a ponta. Que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus.